Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez. Estamos em mais uma atividade aqui da Casa da Pesquisa Operacional e eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Fernando Amaral, que gentilmente aceitou o convite e é um monstro aí do Data Science no Brasil, né? Com certeza o livro dele é um dos mais utilizados aí como referência. Eu tenho o meu, está lá no Casnave, está lá na Marinha. É isso aí mesmo, olha lá o Pablo. O Pablo já está mostrando o livro dele ali. Ó. Então, com certeza, é uma das principais referências que a gente tem no Brasil. Falando nisso, estamos com outra referência aqui presente, o professor Fávero. Até agradeço a presença, professor Luiz Paulo Fávero, é outro cara que também eu dou aula com ele todo dia, me acompanha todas as minhas aulas. Boa noite, um enorme prazer. Boa noite, professor Marcos, professor Fernando, um enorme prazer. Também uma das grandes referências da PO no Brasil. Né? Tem um livro do professor Fávero, lá, Pesquisa Operacional para os Cursos de Engenharia, o professor Fávero com a Patrícia, a professora Patrícia. É ideal para quem está começando a estudar a pesquisa operacional. E o Manual de Análise de Dados, que é a Bíblia, né? Inclusive, há uma versão internacional, não é isso, professor? É verdade, é verdade. Lançamos em 19 a versão em inglês e em 20 em coreano. Pois é. Então, Prazer. Obrigado. Então, nossos encontros aqui estão muito bem frequentados, né? Uma galera muito boa. O professor Deoclides aí também, sempre prestigiando. Boa noite. Bem, então eu não vou me alongar muito, eu só vou passar aqui algumas informações aqui iniciais, né? Nós temos aqui o nosso site, né, da Casa da Pesquisa Operacional, www.casadapesquisaoperacional.com, e ali diz, né, qual é o objetivo dessa nossa comunidade, disseminar, né, o conhecimento da PO, né, de maneira gratuita, de maneira, né, ostensiva, de maneira que ela não fique só restrita ali ao ambiente da universidade e das grandes corporações. Né? E aí temos aí o nosso canal, todas as lives são gravadas e disponibilizadas lá no nosso canal. Está até aí o QR Code, né? Quem quiser dar uma olhada no canal, é só escanear o smartphone, que automaticamente será levado lá para o nosso canal. Então, lá nós já temos centenas de vídeos lá explicando algoritmo de Kruskal, simulação de Monte Carlo com Python, simulação de Monte Carlo com R, cadeias de Markov. O professor Éder Cassetari nos brindou aí com o curso completo de simulação a eventos discretos. Então, é só entrar lá, está tudo aberto, tudo de graça, é só entrar lá e assistir. Tudo explicadinho, método HP, método TopSys, método Electric. Então, a ideia é justamente disseminar o conhecimento. Né? Bem, aí temos aí a nossa mês sim, mês não, organizo aí uma semana da pesquisa operacional. A última aí foi a quarta, foi no final de abril. Agora, no final de junho, maio não teve, agora no final de junho devemos ter a quinta semana da PO. Né? E a quinta semana da PO, nós estamos fazendo uma brincadeira, né? Nós chamamos da semana do Apocalipse Excel. Né? Então, eu chamei aí os principais players aí que mexem com Excel, e aí nós veremos os principais métodos aí alguns métodos da PO, né? Utilizando o Excel. Né? Aqui nós não temos preconceito. Importante, o nosso foco na PO é resolver problema real. Problemas das organizações, problemas da sociedade. Né?
Se usou R, se usou Python, pode usar o que quiser. Meus alunos lá no IME sempre me perguntam, né? Ah, professor, o senhor quer que faça esse algoritmo em quê? Em C, em R, em Python? Eu falo, meu filho, você pode usar o que você quiser, né? Nós temos um problema para resolver. Você vai usar o Excel, vai usar C, vai usar Fortran, isso aí é o de menos, né? O importante é a gente fazer um algoritmo que resolva aquele problema. Então, aí já temos alguns parceiros, né? O professor Fávero é um parceiro nosso lá na Montivero, né? Temos aí o Grupo GEM também concede 30% de desconto para quem for da Casa da Pesquisa Operacional. O professor Daniel Moura, que é o coordenador geral do Simpósio de Engenharia de Produção, também temos uma parceria com ele, né? Aí são nossos encontros, né? Temos um grupo no Telegram também. Hoje já está com mais de 500 participantes. Esse é o nosso principal canal de comunicação. Então, o objetivo é realmente criar um ecossistema de aprendizagem em torno da pesquisa operacional e da ciência de dados, né? Então, nós temos as nossas lives semanais, como o professor vai fazer hoje, temos os nossos cursos periódicos, temos o nosso grupo no Telegram. Então, o objetivo é realmente abraçar, né, abraçar o público que deseja aprender pesquisa operacional, que deseja aplicar a pesquisa operacional. Esse é o nosso objetivo, né? Criar esse ecossistema fértil, né? E, como eu disse, principalmente tirar a pesquisa operacional das cercanias da academia, né? Porque hoje ainda a PO ela fica muito restrita ao ambiente acadêmico, né? Ah, eu quero aprender o método, sei lá, TOPSIS. Provavelmente, para você aprender o método TOPSIS, você terá que fazer ou um mestrado ou um doutorado em PO, em alguma universidade. Você não vai fazer um curso de extensão que ensine o método TOPSIS. Você não vai conseguir encontrar uma pós-graduação lato sensu que ensine o método TOPSIS. Então, o objetivo é justamente divulgar isso para que todo mundo possa usar, né? Bem, aí já entrando aí na live do professor, né? Eu gosto sempre de fazer um preâmbulo para que todo mundo consiga entender aonde que a live se encaixa, né? Ah, tá bom, o professor Fernando Amaral vai falar sobre algoritmos genéticos. Ok, o que isso tem a ver com PO? Tem tudo a ver com PO, né? É PO pura, né? Por quê? Aí eu busco lá a definição de PO que está lá no site da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Então, diz lá, ó, a pesquisa operacional trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, teoria da decisão, aprendizagem de máquina e ciência de dados. Ó, a ciência de dados está aí também, né? Um dos campos que a PO lança a mão para poder chegar à tomada de decisão. E o grande barato da PO é esse finalzinho aqui, ó. Tais métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas, para problemas reais da sociedade. Então, o grande pulo do gato está aí, né? A PO, ela sendo utilizada para resolver problemas reais da sociedade. Essa aqui é a ideia, né? E aí eu sempre coloco para ilustrar, né, alguns campos da PO, algumas áreas, né, de caráter meramente ilustrativo, né? Nós temos aí o apoio multicritério à decisão, é uma área, teoria dos grafos é outra área, simulação a eventos discretos,
teoria das filas, ciência de dados, estatística, programação matemática. Eu falei até o livro do professor Fávero, né? Sensacional, né? Análise envoltória de dados, e temos muitas outras áreas, meteorística, lógica fuzzy, né? Teoria das restrições, muitas outras áreas que não foram contempladas aqui. E aí é claro que para trabalhar com esses modelos matemáticos e com uma massa de dados que normalmente é muito grande, é claro que eu vou precisar do processamento computacional. É justamente isso que o professor Fernando vai mostrar também, né? Ele vai mostrar o algoritmo genético, mas uma abordagem utilizando R, né? Então, não tem jeito, não dá para trabalhar com esses modelos fazendo um cálculo na mão, né? Como eu falei, eu orientei um trabalho que usou programação inteira, que o método simplex teve que rodar 1.400.000 vezes. Então, e o problema tinha 26 variáveis de decisão, que é até pouco, né? Eu já vi problemas com mais de 1.000 variáveis de decisão, né? Mas esse problema especificamente tinha 26 variáveis de decisão e o método teve que rodar 1.400.000 vezes. Então, quer dizer, o uso aí do computador é mandatório. Mas é como eu falei, né? Se vai usar R, se vai usar Python, fica a gosto, né? Cada um usa aquela ferramenta que se sente mais à vontade. Então, a pesquisa operacional hoje, ela se apoia em cima desse tripé, né? Eu tenho a modelagem matemática, eu tenho a ciência de dados, porque não adianta eu ter um modelo super sofisticado se eu não tiver uma massa de dados em quantidade com qualidade, né? E eu preciso ter o quê? Eu preciso do processamento computacional. Se uma dessas três coisas falharem, eu não tenho apoio à tomada de decisão. Eu não consigo resolver o problema. Não adianta eu ter um modelo matemático e ter massa de dados, mas não saber utilizar o processamento computacional, né? Não adianta eu ter processamento computacional e massa de dados e não ter um bom modelo matemático, né? E não adianta eu ter um bom modelo e ter o computador e não ter uma base de dados confiável, né? Então, o apoio à tomada de decisão só acontece a partir desse tripé. E eu sempre gosto de mostrar esse trecho do livro, porque aí todo mundo fala, né? Pô, mas então, para aprender PO, eu tenho que ser estatístico, eu tenho que ser matemático, eu tenho que ser... Nada disso, né? Logo assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, o professor Philip Morse, que era um dos cientistas da época, pegou todos aqueles métodos utilizados durante a guerra e compilou nessa obra chamada Methods of Operation Research, que existe até hoje, esse livro. Eu tenho esse livro. Está até com lumicola, porque fui eu que sublinhei no livro, né? E aí o professor Philip Morse, olha só, esse livro é do final da década de 40. Ele fala lá, me parece que o trabalhador, né, a pessoa que for trabalhar com pesquisa operacional, does not need to be a specialist. Ou seja, não precisa ser um especialista num ramo particular da ciência. Não precisa, né? Ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático ou um trabalhador de qualquer outra ciência. Trabalhador de qualquer outra ciência. Que é exatamente o que está lá também, esse diagrama está lá no site da Sobrap, que fala lá, a PO ela tem uma abordagem interdisciplinar. Ou seja, eu posso aplicar PO na educação, posso aplicar PO na biologia, né? No outro dia eu trouxe o professor Rafael Moral, que está dando aula lá na Irlanda, né? Na Maine University. Ele é biólogo, fez o mestrado e doutorado em estatística, né? Já trouxe o professor Rafael Bastos, que é psicólogo, usou teoria dos grafos para construtos psicológicos, né? Então, já trouxemos vários pesquisadores aqui na Casa da PO
de outras áreas que não são da engenharia, nem da estatística, nem da matemática, geógrafo, né? O João Ataíde, né? Que trabalha com georreferenciamento, enfim. Né? Em dezembro de 2020, eu participei de uma banca de doutorado que a candidata era uma pedagoga, que, aliás, ela criou um método matemático. Ela criou um método na tese dela para usar nas universidades federais. Né? Quando eu fiz o mestrado em PO, havia um médico cardiologista fazendo doutorado em PO comigo. Eu estava fazendo mestrado, ele estava fazendo doutorado. Então, esse é o nosso lema, né? A PO, a pesquisa operacional, é para todo mundo. Né? É para o músico, é para o estatístico, é para o nutricionista, para o psicólogo, para o biólogo, para o matemático, é para todo mundo pode usar PO. Né? A PO não é uma prerrogativa dos engenheiros, dos administradores, dos estatísticos, não é. A PO é totalmente interdisciplinar. Né? E outra marca dela que eu já comentei é que ela é muito pragmática. Nós utilizamos a PO para efetivamente tomar decisões em problemas reais. Né? Então, era isso que eu tinha para falar. Vou passar a palavra ao professor Fernando. Talvez o professor Fernando nem soubesse que ele é um POzeiro raiz, né? Ele é um cara que tem PO na veia, porque PO é isso, algoritmo genético, mexer com R e tal, ele está ali debaixo daquele guarda-chuvão da pesquisa operacional. Tá? Então, mais uma vez, professor, muito obrigado. Tá? Conte sempre com o nosso apoio, com a nossa amizade, e a hora que você estiver à vontade, pode começar. Tá bom, professor Marcos. Primeiramente, agradeço a oportunidade, agradeço também a presença de todos. Então, eu fui convidado aqui para falar de algoritmos genéticos, né? E é um assunto que eu gosto de falar, de ensinar, que, embora não tenha o charme, né, e o apelo assim de uma rede neural, por exemplo, né, mas é uma técnica que ela é bastante efetiva e que é de simples compreensão, né? Ela consegue resolver alguns problemas e é fácil de ensinar, né? Diferente de outras áreas da ciência de dados. Então, eu vou começar aqui compartilhando aqui o meu slide. Deixa eu só me achar aqui. Embaixo tem um share screen, um quadradinho verde. Tá. É só clicar. Isso, foi. Tá, joia. Tá aparecendo a tela aí? Assim. Tá, ok. Então, pessoal, eu vou passar aqui umas lâminas com alguns conceitos de algoritmos genéticos e depois eu vou mostrar um exemplo utilizando o R. Aí depois eu posso combinar com o professor de compartilhar com vocês tanto os slides quanto o script, os scripts que eu vou usar em R. Então, vamos lá. Algoritmos genéticos está diretamente relacionado, né, com a teoria da evolução das espécies, né, que foi proposto lá pelo livro aqui do Charles Darwin, né, A Origem das Espécies, que é considerado, do ponto de vista científico, né, o livro o livro de ciência mais importante, né, que foi publicado. Então a gente tem que olhar aqui para a questão da evolução, né, da evolução biológica. E fazendo um parênteses, né, eu gosto sempre de falar que é interessante como várias coisas que são utilizadas na ciência de dados, né, elas têm inspiração na natureza. Eu falei antes das redes neurais artificiais, né, que são inspiradas no funcionamento dos neurônios naturais do cérebro dos seres vivos. A gente tem
as redes neurais convolucionais também, né, que tem uma inspiração biológica, né, e aqui existem vários outros exemplos, mas aqui mais um, né, os algoritmos genéticos, né. Então, aqui a gente tem o fundamento aqui são os genes, né, que eles têm instruções com as características dos seres vivos. Então, quando dois seres vivos eles se cruzam, né, o descendente, né, ele vai ter na sua carga genética informações dos dois seres, né, que deram a origem, que fizeram esse cruzamento, mas alguns elementos que podem surgir aleatoriamente. Então, através do processo evolutivo, né, e é importante a gente destacar aqui que no processo evolutivo, né, o que faz com que o indivíduo se perpetue, né, através das gerações não é a força, né, não a mesma espécie, né? E por um processo aleatório, né, ou por uma combinação de características, né, uma espécie ela acaba tendo uma característica e, em função disso, ela acaba desaparecendo. Já a outra não, né? Ela tem uma característica que, eu diria assim, facilita, né, a perpetuação dos genes dela, a reprodução, né? E ela continua o processo evolutivo. Aqui um exemplo para deixar isso mais claro. Imagine lá uma espécie de borboleta com hábitos noturnos, né? A borboleta ela é branca, né? Então, elas têm hábitos noturnos, né? Então, elas se escondem durante o dia e à noite elas saem lá para se alimentar, se reproduzir, enfim. Duas dessas borboletas cruzam, né? E por um fator aleatório, uma informação num gene lá muda a cor da borboleta, né? Então, a borboleta que era branca, né, ela passa a ser preta. E essa informação ela foi introduzida de forma aleatória nos genes, né? Mas isso passa também para os descendentes dessa borboleta. Aí, o que acontece? As borboletas que continuaram brancas, né, elas, à noite, os predadores conseguiam enxergar elas, visualizar elas de forma mais clara, né? E assim elas continuaram sendo predadas, né? Sendo mortas pelos predadores. Já essa aqui que teve essa mudança genética, que aqui no caso ela foi feita aleatoriamente, né? Ela conseguiu ter uma vida, né? Ela dura mais tempo, ela se reproduz mais porque os predadores não enxergam ela. O que acontece? Em alguns anos, as borboletas brancas praticamente desaparecem e as borboletas pretas, elas predominam, tá? Só para a gente entender, então, como que o processo evolutivo, através das instruções dos genes, elas funcionam. Então, essas mudanças, elas podem trazer uma vantagem, como também uma desvantagem. Tá? Então, quando a gente fala de algoritmos genéticos, né, a gente está falando agora de forma da gente tentar simular no computador o processo de evolução natural. É claro que isso é feito de uma forma muito mais simplificada, mas bastante eficiente. Então, hoje, né, a gente pode aplicar aí algoritmos genéticos em dezenas de problemas, né? Então, problemas de busca, otimização, agendamento. A gente vai ver aqui um exemplo prático na resolução de um quebra-cabeça. Eu disse que os algoritmos genéticos aqui eles são uma simplificação da evolução natural, né? Mas a principal diferença é que na natureza não existe uma condição de parada. Já quando a gente desenvolve um algoritmo genético, a gente vai criar lá, a gente vai dar para ele uma condição para ele parar, né? Para o processo evolutivo parar.
Outro conceito importante aqui, então, quando a gente fala de evolução natural, é o processo de adaptação. Então, a gente viu lá um cromossomo, né, com os genes, né, e a ideia é que a cada nova geração, então a gente vai criar isso lá no R, a gente vai produzir gerações diferentes de solução. A ideia é que a cada nova geração ela esteja mais próxima da resolução do problema. E os algoritmos genéticos vão usar técnicas que a gente vai ver já para tentar se aproximar cada vez mais da resolução do problema. E como eu tinha falado já, né, a adaptação, então, na natureza, não se trata do mais forte, se trata do que se adapta melhor. Quando a gente fala em programação, né, a adaptação a gente mede a adaptação com aquela solução, com aquele cromossomo que se aproximar mais da solução do problema. E a gente tem que medir o quão próximo cada solução está da resolução do problema. Bom, eu acho que fica mais fácil a gente entender que esses conceitos pensando numa aplicação prática, que é a aplicação que a gente vai resolver lá depois com R. Então, aqui a gente tem um quebra-cabeças que você pode até baixar para o seu celular, aqui esse quebra-cabeça, que se chama 8 rainhas. E o objetivo aqui, quem conhece um pouco de xadrez sabe que a rainha ela pode se movimentar para qualquer lado, né? Tanto em linha reta, para cima, para baixo, na diagonal, né? O objetivo desse quebra-cabeça é você posicionar as 8 rainhas num tabuleiro 8x8, de forma que nenhuma rainha, entre aspas, ataque a outra. Ou seja, você não pode ter nenhuma rainha nem nas diagonais, nem nas linhas horizontais ou verticais. Tá? Você tem que achar uma forma de posicionar as 8 rainhas no tabuleiro sem que haja nenhuma intersecção, tanto nas diagonais, quanto na horizontal, quanto na vertical. Tá? Quando ocorre essa intersecção, a gente chama de ataque. Então, são 8 rainhas, um tabuleiro 8x8, o espaço de busca, né? Quer dizer, todas as formas que você pode posicionar essas 8 rainhas nesse tabuleiro aqui são mais de 4 bilhões de posições, mas existe apenas 12 soluções possíveis. Tá? Então, a gente vai ver como a gente usa um algoritmo genético para encontrar uma dessas 12 possíveis soluções. Agora, como que os algoritmos genéticos funcionam? A gente tem um problema. A gente começa com um problema que pode ser esse problema que a gente acabou de ver, solucionar um quebra-cabeça. O que um programa de algoritmo genético ele vai fazer? Bom, primeiro ele vai propor uma solução. Essa solução a gente chama, né, porque vem do nome original, né, a gente chama de cromossomo. Então, um cromossomo ele pode ser simplesmente a posição de cada peça no tabuleiro. Tá? Então, ele vai dizer que a primeira peça vai ficar na posição 7, a segunda na posição 3. Né? Então, isso a gente chama de cromossomo. Cada posição aqui a gente chama de gene. Né? Então, eu vou ter para esse tipo de problema, eu vou ter um cromossomo com 8 genes, com 8 genes, e cada gene vai poder receber o número de 1 a 8, que é a posição da rainha na coluna. Então, como que começa? Primeiro, o algoritmo genético ele vai criar soluções aleatórias. Ele vai criar uma população que vai ser um conjunto de cromossomos, ou seja, ele não propõe apenas uma solução para o problema, ele propõe várias. Tá? Aí, o algoritmo genético ele vai avaliar o quanto essa solução é boa. Só que, claro, o algoritmo genético não sabe se a solução é boa ou não. Então, a gente tem que criar uma função que faça essa avaliação. Então, o que a gente faz? O algoritmo genético, ele manda para nós uma proposta de solução, então ele vai dizer que essa peça fica na posição 7, essa na posição 3, essa na posição 8, e a gente vai pegar e vai ler, a gente vai contar os ataques, ou seja, as intersecções. Né? Então, eu olho essa primeira pedra aqui, essa primeira rainha, e digo, ó, aqui a gente tem 2 ataques, aqui a gente tem 3, a gente tem... Então, assim, eu consigo avaliar o quão boa a solução proposta é.
Tá? Então, isso é o fitness. E eu vou retornar esse resultado para o algoritmo genético. Eu vou dizer, ó, essa tua solução aqui teve 30 ataques. Essa outra aqui, né, porque são vários cromossomos, várias soluções, essa aqui teve 6 ataques, essa aqui teve 2. E o algoritmo genético ele vai avaliar se a solução ali ela é ideal, ou seja, eu tenho 0 ataques, ou ela é a melhor possível, existem problemas que a gente não consegue resolver completamente, né? Ou acabou o tempo. Existem problemas que eu sei que eu vou chegar numa solução ideal e eu determino um tempo para ela rodar. Bom, se não atingiu nenhum desses objetivos, aí vão ocorrer aqui as técnicas que buscam melhorar, que buscam criar os descendentes, a próxima geração, né, e que essa nova geração deve ser melhor. Então, o algoritmo genético ele vai cruzar as soluções, né, ele vai pegar partes de uma solução e cruzar com as outras. As soluções que se adaptaram mais, elas vão ter mais chance de ter cruzamento. Vai ocorrer aqui também um processo de elitismo. Então, ele pode pegar as soluções melhores, adaptadas, e passar para a nova geração sem cruzar. E vai ocorrer também um processo de mutação, né? Ou seja, mudanças aleatórias podem ocorrer nesses cromossomos. E aí a gente tem uma nova geração, né? Aí essa nova geração é submetida à minha função. A minha função eu vou lá e conto os ataques. Aí eu vou retornar isso para o algoritmo genético. Vou dizer, ó, agora, antes tu tinha 30 ataques, agora tu tem 25 nessa solução aqui, 12 nessa, né? E assim o processo ele continua até acabar o tempo, até acabar o número de interações, ou ele minimizar a minha função, que no caso aqui seria os ataques, né? Eu tiver 0 ataques. Então ele sabe que ele não precisa continuar criando novas gerações e o processo se encerra. Então, aqui o conceito de cromossomo e população, né? Então, o cromossomo é uma solução proposta, né? Nesse caso, a solução seria a posição das rainhas no tabuleiro. A população é o conjunto de cromossomos, né? Então, eu vou ter mais de uma solução. E a população não deve ser nem grande, nem pequena, né? Para você não processar, não ter um processamento muito intenso e também para você ter chance de criar novas propostas. O cromossomo é composto por genes, né? Os genes, no caso ali do jogo das damas, seria a posição, né? Então, a gente teria cada cromossomo teria 8 genes. Então, aqui um exemplo, ó. A gente tem uma população que é um conjunto de cromossomos, cada cromossomo vai ter um valor, né? E cada cromossomo vai ter um conjunto de genes e cada gene ele vai ter um valor. E para gerar para criar as novas gerações, o algoritmo genético ele vai fazer um processo de recombinação, que tecnicamente é conhecido como crossover, né? Que, como eu expliquei, ele vai cruzar esses cromossomos. Os cromossomos que chegaram mais perto de solucionar o problema, eles vão ter mais chance de serem cruzados. Tá? Existem alguns processos para selecionar quais cromossomos vão cruzar com quais. Também tem o processo de elitismo, né? Então, se você tem um cromossomo, né, uma solução que ela está mais próxima das demais, esta solução, o cromossomo, pode passar para a nova geração sem nenhum tipo de cruzamento. Tá? Ele passa de forma íntegra, sem qualquer tipo de alteração. E o processo de mutação é que um gene ele pode sofrer alguma alteração aleatória. A gente pode definir lá no algoritmo genético a probabilidade disso ocorrer. E a mutação, ela existe no algoritmo genético porque é um processo que ocorre naturalmente também, né? A gente está aí no meio de uma pandemia, a gente ouve toda hora falar de mutação, né? E quando, por exemplo, lá ocorre uma mutação, não é que, por exemplo, o vírus o coronavírus, ele sabe que gene ele deve mudar para, por exemplo, ele ficar mais contagioso. Isso não acontece. Na verdade, pode ocorrer dezenas ou milhares de mutações. Algumas não favorecem o vírus,
né? E a mutação acaba sendo despercebida. Agora, quando por acaso favorece, né, torna o vírus mais contagioso, ele se propaga, né? O conceito que a gente falou lá do fitness, né? Da adaptação. Tá? Então, esse é o conceito de adaptação, né? Que na natureza ela ocorre, e no algoritmo genético a gente tem que avaliar o quanto a solução se adaptou para resolver o problema. Tá? A gente tem que dizer isso para o algoritmo genético. Como que a gente mede? Né? O algoritmo genético ele vai propor lá várias soluções. Como que eu sei qual solução está mais próxima ou não? A gente tem que desenvolver essa função. Então, no caso lá das 8 rainhas, a gente vai ter que criar um algoritmo lá, eu vou mostrar para vocês já pronto, claro, que vai medir os ataques, né, as intersecções de cada peça. E, claro, o objetivo é minimizar a função. Quanto menos ataques, melhor. Então, o espaço de soluções são todas as soluções possíveis. Nem sempre é possível a gente encontrar a melhor solução, às vezes a gente chega próximo, né? a gente chega no que a gente chama de um ótimo local, né? Mas no caso aqui desse problema das damas, a gente consegue ter uma solução otimizada. Então, os descendentes, né, são uma nova geração de propostas de solução criada pelo algoritmo genético, usando crossover, mutação e elitismo, né? Essa nova geração vai substituir completamente a geração anterior, e a nova geração ela tem a mesma população. Então, se eram 8 soluções, ou seja, 8 cromossomos, né, a nova população também ela vai ser composta por 8. Tá? As gerações elas vão ter sempre a mesma população. Então, falando um pouquinho aqui do 8 rainhas, né? Então, a gente sabe que a rainha, né, ela tem a possibilidade de se mover em qualquer direção sem limites de casas, né? Ela pode se mover de forma irrestrita. E o objetivo, então, do 8 rainhas é você posicionar 8 rainhas em um tabuleiro 8 por 8, de forma que nenhuma rainha ataque a outra. Então, aqui a gente tem um ataque. Essa está atacando essa. Aqui a gente tem um ataque na horizontal, aqui a gente tem 2 ataques na diagonal, né? Agora aqui, se vocês olhar peça por peça, tanto na horizontal, na vertical, nas diagonais, não tem ataque nenhum. Então, esse é o objetivo desse quebra-cabeça. Então, como eu falei ali, o espaço de busca, ou seja, se você testasse todas as posições possíveis no tabuleiro com 8 rainhas, você ia ter mais de 4 bilhões, quase 4 bilhões e meio de possibilidades. No algoritmo genético, tá? Ele vai testar uma mesma peça, ele vai colocar uma peça por coluna, tá? Isso limita o espaço de busca e torna a resolução do problema mais fácil. Tá? Então, a gente não vai poder ter 2 rainhas na mesma coluna. Isso é uma coisa simples, porque se elas estiverem na mesma coluna, a gente já tem automaticamente um ataque. Né? Então, se você limitar isso já na construção do algoritmo, você diminui bastante aqui o seu espaço de busca, torna o problema mais simples. Como eu falei, as soluções possíveis são 12. Mas se a gente aplicar a rotação e reflexão, né, que é você girar o tabuleiro, a gente teria 92 soluções. Aqui, então, é um exemplo de como os ataques são medidos. Então, aqui a gente tem 0 ataques em colunas, ataques em fileiras, a gente tem 1, ataques na diagonal, aqui a gente tem 1, e ataques na outra diagonal, aqui a gente tem 3. Aqui a gente tem 2 ataques, uma solução que está se aproximando da solução ótima, e finalmente aqui uma solução ótima, tá? Que a gente não encontra aqui nenhum tipo de ataque. Como que um algoritmo genético, então, ele vai funcionar para resolver esse tipo de problema? Então, o objetivo é ter 0 ataques. Então, a gente vai criar um cromossomo que cada gene vai ter a posição da rainha
no tabuleiro. Então, obviamente, cada cromossomo vai ter um número de 1 a 8. Né? Não pode ser nada diferente disso. Então, aqui a gente tem um exemplo de um cromossomo. Na primeira geração, ou seja, quando o algoritmo genético inicializar, ele vai criar uma solução aleatória. Tá? Então, se a gente definir que vão ser 4 cromossomos, ele vai criar 4 soluções para o jogo. Ele vai propor 4 soluções para o jogo. Nós vamos submeter essa solução do algoritmo genético à nossa função de adaptação, que vai medir os ataques. E a gente vai informar para ele, ó, a primeira proposta aqui tem 3 ataques, a segunda tem 3, a outra tem 4 e a outra tem 2. Então, a gente tem um total de 12 ataques. Aí, com esse feedback, o algoritmo genético ele vai começar a operar. Ó. Primeiro, ele vai aplicar elitismo, né? Ele vai pegar a melhor solução ou as melhores soluções e passar automaticamente para a próxima geração. Então, a gente já tem aqui uma nova geração com um cromossomo. Ele vai aplicar o crossover, ou seja, ele vai misturar partes das soluções. O crossover ele pode cruzar qualquer cromossomo, mas os cromossomos que estão mais adaptados, né, ou seja, que têm menores valores de ataques, tem mais chance de ter cruzamento. Então, aqui a gente teria 3 cruzamentos, ó, e a nossa próxima geração estaria pronta. E aí pode ocorrer também a mutação, né, mudanças aleatórias em genes. Tá? De novo, isso é submetido ao algoritmo que vai medir a adaptação. Então, antes a gente tinha um total de 12 ataques, agora a gente tem um total de 10. Tá? E assim o processo ele continua de forma interativa. Pessoal, então aqui dos slides que eu tinha para mostrar, para explicar, era isso, né? Então a gente vai ver na prática aqui como que isso funcionaria aqui no R. Então eu vou abrir aqui, ó, eu tenho 3 scripts. Eu não sei se vocês conseguem ver aí se fica claro aqui o script, senão eu vejo aqui como é que eu aumento. Tá. Então aqui... Oi? Tá dando para ver. Tá bom, obrigado. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui 3 scripts, tá? Os 3 scripts fazem parte do mesmo programa. Eles estão separados aqui para ficar mais didático. Então aqui eu tenho o primeiro script, a impressão. Esse script de impressão, essa função de impressão, ó, a gente pode ver aqui, ó, que é uma função do R, né? Ele simplesmente vai pegar a melhor solução depois que o algoritmo genético rodou e ele vai imprimir a solução. Tá? Vocês podem ver aqui que ele carrega uma imagem de tabuleiro. Então, aqui eu tenho um JPG de um tabuleiro. Ó. Então, o R ele vai carregar essa imagem e vai colocar uma letra Q, né, de Queen, de rainha, nas posições que o algoritmo genético encontrou para resolver o problema. Tá? Então, é isso que essa função faz. Então, eu vou executar aqui a função para o R criar ela. E aqui, eu diria assim, acho que a parte mais importante, esta aqui é a função de adaptação. Tá? Então, essa função aqui, a gente precisa desenvolver. Por quê? Porque o algoritmo genético, ele não sabe se a solução que ele propôs é boa ou não. Tá? Então, a gente tem que calcular isso e dizer para ele. Então, essa função aqui, ó, ele vai pegar os cromossomos que o R ele vai gerar. Ó, a gente pode ver aqui que vão ser 8, ó. Né? A cada interação, cada nova geração serão 8 cromossomos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, são 10. São 10 cromossomos. O 8 aqui são os genes, tá? Então, ele propõe 10 soluções e a gente faz aqui algumas transformações. A gente transforma isso em um vetor, depois transforma aqui em uma matriz, tá? Com formato do tabuleiro. E a gente tem que verificar aqui, ó, primeiro como é que se diz? As colisões, né?
não era colisões, o termo era ataques, né? A gente verifica que os ataques, primeiro nas colunas, ó, aqui a gente está verificando se existem ataques nas colunas, e aqui a gente está verificando nas linhas. E tem uma variável aqui, o total, que vai contabilizando se ele encontrar qualquer ataque. Tá? Aí depois ele faz aqui a transposição das diagonais, inverte a matriz. É um processo aqui de tratamento dos dados para quê? Para que ele possa verificar os ataques nas diagonais. Tá? Então, primeiro aqui ele verifica ataques nas linhas, nas colunas, verifica ataques nas linhas, ó, ele vai contabilizando aqui total. E aqui ele faz a transposição e aqui ele verifica as duas diagonais. Percorre todas as diagonais, uma por uma, e verifica se tem algum ataque e retorna isso para o algoritmo genético, ok? Então, vamos executar aqui essa função. Então, essa função de avaliação, quando você criar um algoritmo genético para resolver qualquer tipo de problema, né? Você quer achar a melhor rota, por exemplo, você quer otimizar transporte de carga, enfim, você vai ter que desenvolver essa solução, né? Porque, como eu falei, o algoritmo genético não sabe, né, se a proposta dele é boa ou não. Bom, e aqui é o programa de fato. Então, primeiro aqui eu carrego uma biblioteca do R de algoritmos genéticos, que se chama GA, e aqui eu executo o algoritmo genético. Então, o resultado dessa execução eu vou armazenar aqui nessa variável resultado. Aqui o tipo eu estou usando permutação, quer dizer que ele vai fazer uma permutação entre os valores. Aqui, ó, importante, ó, fitness. Qual que é a função que o algoritmo genético vai utilizar para que seja avaliada a aderência da solução ao problema. Então, ó, o nome da função é 8 rainhas. Ó. Então, se a gente voltar aqui, ó, vocês lembrar, ó, foi a função que nós acabamos de criar. Então, ele vai submeter as propostas, os cromossomos para essa função e vai receber como resultado aqui, ó, o return, que é o total de ataques. Aí aqui, ó, eu passo para ele os valores mínimos. Então, aqui a gente tem um valor de 1 a 8, que são as posições possíveis no tabuleiro, né? Então, é um tabuleiro 8 por 8. Então, aqui a gente tem a primeira coluna, a segunda coluna, né, até a coluna 8. E de cada coluna ele pode colocar uma rainha, né, entre a posição 1 e a posição 8. Aqui o tamanho da população, ou seja, ele vai, a cada interação ele vai propor 10 cromossomos, ou seja, 10 soluções. E tem esse outro parâmetro aqui, que é o número máximo de interações, ou seja, o número máximo de gerações. Eu coloquei aqui 200, tá? Isso quer dizer o quê? Que ele vai gerar 200 populações, 200 interações com cada uma dessas interações com uma população de 10 cromossomos. E cada cromossomo, obviamente, vai ter 8 genes, né? Que é a posição da rainha. Eu posso, existe um parâmetro que eu posso definir para ela rodar, não pelo número de interações, mas até, por exemplo, a função aqui de avaliação chegar em determinado valor. Tá? Então, eu vou rodar aqui, ó, pelas outras vezes que eu rodei aqui, 200 é um valor razoável. Tá? Então, ele deve minimizar, tá? Ele deve chegar a 0. Então, você pode ver aqui que ele rodou bem rápido. Ó. Vamos subir aqui. Então, vejam aqui, ó, no início lá, ele estava em -2, né? Aqui tem os ataques, mas logo em seguida aqui ele já passou para 0. Ó. Ele já encontrou uma solução em que a minha função aqui retornou para o algoritmo genético que não tinha ataque nenhum. Ele continuou rodando porque eu coloquei aqui que o número de interações máximas era 200. Aqui eu posso ver a solução ótima, né? A solução que ele encontrou. Então, aqui está. Ó, ele está dizendo que a primeira rainha
fica na posição 4, a segunda na 2, na 8, na 5, na 7, na 1, na 3 e na 6. E aqui a gente tem duas impressões. Ó. Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra o melhor resultado da função de avaliação. A gente pode ver que rapidinho aqui ele chegou a 0. Tá? E esse outro gráfico aqui, ele mostra a média. Tá? Isso da função de avaliação. Então, aqui a gente tem as gerações, ó, de 0 a 200. Tá? Ele chegou aqui numa solução ótima, né, 0, eu diria assim, mais rápido do que o normal. Tá? Às vezes ele vai conseguir chegar em 0 lá pela geração 90, tá? ou próximo disso. E aqui eu vou pegar esse resultado e vou chamar a função de impressão que a gente viu ali. Tá? Não é uma impressão maravilhosa, mas dá para a gente visualizar aqui o resultado. Então, ele carrega aquela imagem de tabuleiro lá que vocês viram em disco. Deixa eu só comparar aqui com o resultado. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que ele propôs, ó, que a primeira rainha fica na posição 4, ó, 1, 2, 3, 4, a segunda deve ficar na posição 2, a terceira na 8, né, e assim por diante. Tá? Então, vocês podem olhar aí, né, vamos pegar aí, esta rainha aqui. Ó. Então, não tem nenhum ataque nesta diagonal, nenhum nesta e nenhum nesta. Tá? E, todas as rainhas que você pegar aqui, você não vai encontrar nenhum tipo de ataque. Então, ele encontrou aqui uma das 12 soluções possíveis. Tá? E a gente viu que ele encontrou isso de forma bem rápida. Pode parecer fácil, tá? Mas se vocês baixar eu comentei que existe esse joguinho para celular. Se vocês baixar esse jogo e tentar resolver isso na mão, é muito difícil. Porque às vezes você tá com duas rainhas só em posição de ataque, mas você muda e quando você percebe, você tem 4 e você tem que ficar sempre reavaliando a posição de todas, tá? Então não é fácil, tá? Pode parecer, mas não é fácil. E o algoritmo genético, que através desse processo evolutivo, ele consegue encontrar uma solução, né? A gente viu ali com uma facilidade relativa. Pessoal, então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Como eu falei, depois eu disponibilizo aí para o professor Marcos os scripts e também ali o PowerPoint. A única observação, tá, para quem não é familiarizado com R, se vocês quiserem rodar esse script aqui, vocês precisam do RStudio, ou do próprio R normal. A única questão aqui é que aqui onde tem essas cargas de pacote, você primeiro precisa instalar esses pacotes. Tá? Então, a gente tem aqui um pacote library e aqui a gente tem um pacote imager. Tá? Mas aí, antes de enviar o script, eu coloco o comentado aqui, tá? Um comentário em R aqui tem essa cerquinha, você tira o comentário, roda só aquela linha, depois comenta de novo. E aí o programa aqui está pronto para rodar. Aí você precisa primeiro criar as funções, né? A função de impressão, a função de avaliação, e depois é só rodar aqui o programa passo a passo. Beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado. Estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Professor, a Liege tem uma pergunta para fazer. Ela perguntou assim, professor, quais as vantagens do algoritmo genético em relação a outros métodos de otimização, como a programação não linear, por exemplo? Porque, realmente, a programação não linear, ela me imputa um custo computacional tremendo, né? E aí eu vou ter que usar lá alguma heurística, enfim. Né? E ela está perguntando, né, por que vale a pena usar o algoritmo genético ao invés de usar outras técnicas lá da programação não linear.
Existem problemas que o algoritmo genético, né, ele traz uma solução de forma mais rápida, tá? Com menos custo computacional, com menos processamento. Tá? Eu não consigo ver assim, grandes vantagens, mas disso eu tenho certeza. Tá? Com relação a uma função linear, você vai ter um ganho de performance. Como eu falei também, eu acho assim, o algoritmo genético também se bem que uma função linear também né? Mas o algoritmo genético ele é bastante didático, né? Ele é compreensível, né? De você entender o funcionamento dele, a lógica dele. Porque os outros, pelo menos os métodos que eu conheço de programação não linear, são super sofisticados, matematicamente falando, né? Então, você tem que levar um bom tempo aí estudando. Já a programação linear inteira já não é muito fácil de lidar, né? Aí você tem que estudar lá o branching bound, relaxação lagrangiana. A programação inteira já não é fácil. Já leva a gente já para a explosão combinatorial, né? O próprio problema da mochila, né? O knapsack problem, sim. ele é um problema na NP completo. Então, acaba levando, quer dizer, a própria programação linear e linear inteira, matematicamente, dependendo do problema, já não são fáceis de lidar, né? A programação não linear é mais difícil ainda, né? E eu acho que é aí que entra o algoritmo genético. Ele tem uma estrutura muito mais simples para chegar à solução desses problemas, né? Pode até ser que, eventualmente, eu não chegue na solução ótima, mas eu vou chegar numa solução razoavelmente boa, né? Então, tem sempre um trade-off entre o custo computacional e o quão ótimo eu quero que a minha solução seja, né? Especificamente, professor, essa questão de não chegar numa solução ótima, né? Por exemplo, eu uso algoritmos genéticos para otimizar hiperparâmetros de redes neurais, né? Então, eu consigo uma performance muito maior do que se, por exemplo, se eu criar um método de grid, lá, o força bruta, né? Porque a combinação dos hiperparâmetros, né, ela, pode ser de bilhões, né? A gente pensando numa rede neural lá com dezenas de pesos, né? Enfim, com algoritmo genético, a gente consegue uma combinação dos hiperparâmetros muito maior, embora a gente sabe que provavelmente não vai ser a melhor combinação. Mas, de longe, é muito mais eficiente do que se eu ficar tentando usar o processo lógico, né? Ou uma técnica que misture os hiperparâmetros, né? Então, ele traz um ganho muito grande nesse aspecto. Sim. Aí ela ainda fez uma outra pergunta. Ela falou assim, professor, que tipo de problemas são mais indicados para a utilização de algoritmos genéticos? É possível, por exemplo, utilizar redes neurais para modelar um problema como função objetivo e algoritmos genéticos para otimizar a saída do modelo? É que eu entendi que ela quer saber eu não sei se... qual é a categoria de problemas que eu consigo utilizar os algoritmos genéticos, né? Porque a PO ela tem isso muito bem marcado, né? Se eu tenho várias alternativas e quero escolher uma, é um problema de multicritério. Se eu tenho vários produtos que podem ser produzidos, eu quero ver qual é a melhor combinação, programação linear, programação inteira. Sabe como é que é? É um problema de redes, grafos. Então, a PO tem ali os seus domínios, né? As suas áreas. Então, dependendo da característica do problema, eu já sei o que eu vou aplicar dentro da PO, né? Então, o que eu acho que ela quer saber é o seguinte: quando é que eu olho um problema e falo assim, isso aqui eu vou aplicar algoritmo genético? Isso aqui dá para aplicar algoritmo genético. Problema de transporte, problema de alocação de recursos, problema, né?
Sim. Em problemas que você precisa de otimização em geral, né? Eu não saberia assim categorizar, né? Mas em problemas que você precisa, que você tem uma função que você precisa minimizar ou maximizar ela em geral, de uma maneira geral, a gente pode utilizar assim, algoritmos genéticos. Entendi. Peraí, fui eu que travei ou todo mundo travou? Hoje está muito sofrimento. Bem, professor, vamos aproveitar então. Fala um pouco aí dos seus cursos, aonde que a gente consegue achar, está onde? Está no Hotmart, na Udemy? Como é que é? Fala aí, vamos aproveitar, fala aí dos seus livros, vamos aproveitar para divulgar o seu trabalho. Tá. Bom, os meus cursos eles estão na Udemy. Eu devo ter lá em torno de 50 cursos. Lá. Todos eles estão na Udemy. Como? Todos os cursos estão na Udemy. Eles estão na Udemy e eu tenho uma plataforma própria também, tá? Mas os cursos que eu tenho na minha plataforma e na Udemy são basicamente os mesmos, tá? Essa plataforma, na verdade, eu criei por uma questão lá que tinha empresas que queriam inscrever os funcionários, a Udemy não fornecia nota fiscal, enfim. Tá? Foi mais por essa questão. Mas é os mesmos cursos. Bom, livros, eu tenho 3 livros publicados. Eu tenho Introdução à Ciência de Dados. Eu tenho um livro, Aprenda a Mineração de Dados, que ensina machine learning usando o software Weka. E eu tenho Big Data, uma visão gerencial que mostra alguns aspectos relacionados à gestão de projetos de Big Data, né? Quando a gente tem projetos que envolvam grandes volumes de dados, né? Aplicações orientadas a dados. Então, todos os seus são 50 cursos na área de Data Science. Todos os cursos estão na Udemy, né? Todos os cursos estão na Udemy. E os livros são 3 livros, né? Um é aquele Introdução à Ciência de Dados, né? Isso. O outro é sobre mineração de dados e o terceiro é sobre Big Data. Isso mesmo. Né? O professor Éder está até mandando o link aqui. O professor Éder mandou. Professor Éder mandou. Professor Éder mandou. Postando ali. Molho? Deixa eu ver aqui, peraí. Para fazer macarrão? Professor, mandou o link aqui mandou o link aqui cadê? Aprenda a mineração de dados, né? Aproveita e manda os outros links aí. Mestre, os outros eu já mandei. Já mandou? Tá no comecinho. Eu mandei. Isso aí. Então, tá bom. Então, assim, tá aí uma quantidade de material muito grande, né? Opa, o professor está... O senhor mutou aí, o senhor ficou sem som aí. Então, temos aí uma quantidade de material muito grande, vários cursos, né? Mais de 50 cursos do professor, 3 livros, né? O Introdução à Ciência de Dados eu uso com os meus alunos, né? Então, fica aí a indicação. Legal. Aí, ó, o Pablo está mostrando aí, ó, Introdução à Ciência de Dados. Né? Inclusive, né, esse livro aqui é cheio de etiquetinha, porque até hoje, tudo quanto é problema, eu volto para recorrer. Então, assim,
o nome manual aqui, tipo, na capa, né? Bota o manual aqui para você seguir e carregar contigo, porque volta e meia eu volto para entender alguma coisinha aqui que eu achei que sabia e não sabia nada, né? Na hora da gente resolver os problemas que a gente descobre. É realmente sensacional. E é uma literatura que você não... Assim, em português você não acha. Você até acha em inglês, mas em português você não acha, né? Realmente, o livro do professor aí é uma referência aí no Brasil. Fala aí, Éder. Professor, os meus cursos lá na Udemy já passaram de 100 mil inscritos. 100 mil? Isso. Caramba, 100 mil é muita gente. 100 mil. Mestre, boa noite. Eu sou um deles, né? Eu tenho alguns cursos do professor, inclusive depois eu até assinei lá a plataforma do senhor. O senhor tem um curso lá de Machine Learning para Excel que é sensacional. Foi um divisor de águas aqui na minha carreira, não tenha dúvida. Oh, que legal. Obrigado, legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pessoalmente, é o professor Fernando. Muito legal. Fala aí, Éder. Mestre, aí, ó, eu diria o seguinte, ó, livro do mestre Fernando, o livro do mestre Fábio tem que dormir debaixo do travesseiro, assim, não dá para viver sem. Tem que tratar melhor do que a namorada, o livro do... Tem que tratar igual a namorada. Colocar lá o livro do Fábio, né? Manual de análise de dados, Introdução à ciência de dados do Fernando, tem que ficar lá do ladinho, né? Para estar sempre consultando. Alguém mais? Alguém? Obrigado, professor Éder. Obrigado. Professor Euclides. E eu tenho os dois e não cabe mais colocar etiquetinha, mestre. Fala aí, professor Euclides. Legal. E de manual em manual, a gente faz uma coleção de bíblias aqui, né? Pois é. Cada professor é uma bíblia, né? Então, professor Simões foi lá o princípios e métodos tomados de decisão. Aí chamei o professor Schliff, aí simulação, eventos discretos, não sei o quê. Aí já é outra, né? Outra referência. Cada professor é uma referência diferente, né? Isso aí, Pablo, a gente vai acabar com a nossa grana aqui, né, Pablo? Temos que comprar muito livro. Mas tá legal, gostei, muito bom. Algoritmo genético aí é um desafio legal, gostei de ver a apresentação. A última vez que eu vi o algoritmo genético foi em 98, e é bom ver que está vivo ainda, hein? Parabéns, professor Fernando. Muito obrigado. Bacana. Muito legal. Bem, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Podemos aí... Mestre, uma pergunta aqui, uma pergunta para o professor Fernando. Fala. Professor, ó, vamos deixar bem claro, a minha praia é análise de decisão multicritério e simulação. Eu não sou especialista em algoritmo genético, apesar de achar um assunto muito interessante. É que eu preciso estudar mais. Eu fiz uns 10 cursos seus, inclusive esse do Excel. Achei muito interessante. O que eu vejo, e eu tenho uma visão bem míope nisso daí também, é que algoritmo genético é uma forma da gente transformar soluções NP-hard em problemas mais simples computacionalmente. A gente chega numa solução muito... Aliás, não é nem chegar numa solução mais rápida, né? Dependendo do nosso problema, a gente chega numa solução. Porque se for NP-hard, eu até comento aqui na Casa da Pesquisa Operacional, há 2 anos atrás, mais ou menos, orientei um TCC, que era um problema do caixeiro viajante aplicado no warehouse, com 52 nós. Então, para encurtar a história, eu expliquei para o grupo que não ia dar a ideia, porque ia precisar de 114 vezes a idade do universo para a gente conseguir rodar isso daí num i7 top de linha da época, que acho que era o de 6ª geração. E o algoritmo genético, ele faz justamente isso, né? É literalmente o bailar das probabilidades, diminuindo e encurtando os caminhos. Professor Fernando, isso. Opa, desculpa. Não, é que tá... Tá. Não, é isso mesmo. Eu tinha citado ali a questão da otimização dos hiperparâmetros de uma rede neural, né?
e eu tinha feito o cálculo, eu não vou lembrar de cabeça, mas pelo tempo que a rede neural levava para treinar, com cada combinação, né, eu ia levar alguns milhões de anos para testar todas as combinações de hiperparâmetros para ter a melhor combinação para ter minha rede neural otimizada, né? Então, quando eu usei um algoritmo genético, né, é bem provável que eu não tenha conseguido a melhor combinação, mas de fato foi uma combinação que é bem longe daquela que eu comecei lá no início usando a minha intuição, né? Então, de fato, assim, ela traz uma otimização muito grande pelo próprio processo, né? De combinar soluções, né? Que tem a melhor performance. E uma outra coisa interessante também, né, é que nesse tipo de tratamento, a matemática, a gente acaba desmistificando um pouco conceitos práticos de uma solução local e uma solução global. Eu lembro que teve uma discussão com o comandante Rademacher, inclusive, desse ponto, né? E o que eu vejo é o seguinte, né? Muitas vezes a gente está perseguindo aí uma solução exata, que tem que ser uma solução global, que tem que ser uma solução baseada no método determinístico, mas o método determinístico muitas vezes pode dar uma solução global para a gente que não tem o menor sentido prático de aplicação, porque ele está muito fora do domínio que a gente está trabalhando. E com o algoritmo genético, a gente consegue, inclusive, estabelecer esse tipo de coisa e fazer com que as gerações sejam geradas, vamos dizer assim, dentro do domínio que a gente quer, dentro do espaço amostral que a gente precisa ter uma solução. Isso aí eu acho um negócio fantástico também. Sim, exatamente. Sim. Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tudo bem, professora Alessandra? Pô, acho que as lives aqui tem mais professor do que aluno. Alessandra, professor Euclides, professor Fávero, tem um monte de professor aqui, cara. Olha, deixa eu ver aqui. Alex já falou. Para você. Opa, Pablo Não já sei. falou. Pois não. Fala, Pablo. Desculpa a confusão, é que a minha internet não está ajudando muito aqui com a chuva. Hoje Professor, eu li uns artigos sobre as ferramentas de low code, né? Tipo, você vai cada vez menos assim não sei se é exatamente esse o termo, mas cada vez mais você está digitando menos pedaços de código, né? E pega algumas ferramentas prontas. E isso vai viabilizando com que as pessoas consigam usar umas ferramentas que já vêm com algoritmos prontos e tudo mais. Como o senhor vê isso? Você vê isso de uma forma assim positiva, pelo ponto de... Só uma opinião mesmo, né? Como o senhor enxerga isso para o futuro? Isso é uma coisa positiva que vai levar a ferramenta para mais pessoas, né, poderem aplicar? Ou você acha que a gente tem uma perda no ponto assim de analisar, né? Porque, por exemplo, vai ter gente aplicando tudo quanto é ferramenta de uma forma muito mais simples, mas talvez sem um embasamento de poder resolver. Como o senhor vê isso? Você acha que isso vai ajudar bastante ou pode complicar assim, o crescimento dessas ferramentas? Isso aí depende de qualquer linguagem, né? A gente vê hoje plataformas de nuvem, né, de machine learning, né, que eles já propõem lá soluções que eles chamam de codeless, né, que você não precisa codificar, né, e é interessante que até algumas etapas lá de engenharia de atributos, né, conforme os tipos dos dados, enfim, né, a própria ferramenta de forma automaticamente ela já faz vários processos de engenharia de dados sem interferência humana nenhuma, né? E ela usa alguns princípios lá, como o tipo do dado, enfim, algumas coisas ela propõe, né? Você confirma ou não. Mas enfim, eu acho isso muito legal e muito positivo, né? É o mesmo conceito que eu vejo hoje, por exemplo, com as ferramentas de business intelligence, né?
que você, em vez de ter que digitar uma consulta SQL, você faz uma pergunta, né? Então, em vez de você fazer um select lá para você ver as vendas, você pergunta para ela e ela, ela te dá o resultado, né? Então, eu acho que isso aproxima as pessoas das ferramentas, das tecnologias, né? Torna isso mais viável, mais acessível, né? Claro que a gente pode ter aí algum problema de utilizar errado, enfim, né? Mas não sei, acho que isso seria um problema menor comparado ao benefício, né, que isso traria. O ganho é muito maior, né? Eu Isso, uhum. Eu concordo com o professor. Assim, a única questão, como tudo na vida tem seus prós e contras, né? Eu acho que a pessoa que precisa de um código, precisa de um algoritmo, ela tem que saber aonde buscar, né? Porque hoje em dia qualquer um coloca qualquer coisa no GitHub. Então, quer dizer, então pode ser que você esteja usando um código que não calcula nada ou que te entregue um cálculo errado e você nem sabe que está usando um código que calcula. Por isso que eu falo, né? É a mesma coisa com artigos, né? Por exemplo, eu falo para os meus alunos, olha, evita usar o Google, colocar lá, procurar artigo no Googlezão direto, né? Porque o Google vai trazer uma enxurrada de material e você ainda não tem a maturidade necessária para identificar o que é um bom material e o que é lixo. Então, vai direto no site lá da Sobrapo, né, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, vai direto na base Scopus, vai direto no portal de periódico da CAPES, que a chance de você pegar algo ruim é menor. Ainda existe, você ainda pode pegar muita coisa ruim lá no portal de periódico da CAPES e tal, mas a chance é menor do que você pegar no Google, né? No Googlezão, lá geralzão, né? A mesma coisa eu acho que acontece com essa parte de código, de algoritmo, né? As pessoas saem baixando qualquer coisa de qualquer lugar e coloca para rodar no Colab e vamos embora, né? E eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? É a única ressalva. A gente precisa saber de onde que a gente está pegando aquele código para usar no nosso problema, né? E a gente precisa ter uma noção de R, precisa ter uma noção dos modelos para olhar e falar, pô, mas espera aí, esse resultado aqui não está muito legal, não. Porque quando você conhece o processo também, você já sabe mais ou menos o que esperar dele, né? O modelo, ele... Eu acho que travou. Não sei se foi só para mim. Travou? Não, eu acho que ele travou. Deu uma travada? Travou, sim. A gente está sendo castigado pela chuva hoje, né? Tava até... Hoje está muito ruim também. Voltei ou não? Parou aqui. Mas só para vocês Voltou. terem uma ideia. Fechou na minha cara, fechou tudo. Fechou tudo na minha cara. Ai, que Mas, louco. só para ilustrar o que o mestre Marcos estava falando, Pablo, por exemplo, no começo desse semestre aqui, eu comecei a orientar um TCC, no meio ia ter um problema lá de análise de decisão multicritério, o pessoal ia usar HP. E eles trouxeram um artigo para mim, no artigo estava usando HP errado. Caraca. Então, isso é coisa que acontece. Pois é. Não. Não. Tomar muito cuidado. Não, às vezes você pega código do CRAN, tem código no CRAN que calcula errado, né? Até do CRAN. Porque o método é outro, né, mestre? Aliás, mestre Marcos, se não me falha a memória, eu acho que a professora Amanda, quando ela deu aquela aula de HP, ela falou a mesma coisa. É a segunda vez que eu pego o artigo que usa o HP de forma errada. Eu fui dar um curso do HP com o Miguel, usando o R, e aí o Miguel fez, estava tudo errado. O Miguel teve que fazer tudo do zero. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que às vezes a base conceitual ela é importante também, né?
Bem, meus amigos, então é isso. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? Por onde eu passar, tenha certeza que eu irei fazer propaganda do seu livro, dos seus cursos, assim como eu faço do professor Fávero, assim como eu faço do professor Carlos, né? O que é bom precisa ser divulgado, precisa ser apoiado, né? E o nosso papel aqui é esse. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Se eu precisar de qualquer coisa aqui no Rio de Janeiro, qualquer coisa lá no Instituto Militar de Engenharia, na Universidade Federal Fluminense, na Marinha, o senhor pode contar com a nossa ajuda. Tá? Joia, eu que agradeço a oportunidade e a presença de todos aí. Muito legal, valeu, pessoal. Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado, mestre. Boa noite. Boa noite.